Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, na sequência, capítulo 1, de 6 a 14. Hoje à noite falaremos em Atos 1, 8, mas agora nós vamos fazer a sequência, Atos capítulo 1, versos 6 a 14. E o tema desta manhã, o reino do céu. E o tema da noite, o poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, acompanhe esse texto, para que o Senhor conecte nossa crença na ressurreição com tudo aquilo que de maravilhoso Cristo proporcionou para os irmãos da igreja primitiva e também pode fazer por nós agora. Atos 1, 6 a 14 diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Senhor, é a tua palavra, que nenhum desgosto, nenhum equívoco, nenhuma falha de oratória, eloquência, homilética, audição humana, nenhuma falha desta possa impedir a compreensão desta belíssima passagem, para que os efeitos aconteçam em nós, nesse momento, pela obra do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Olha, você já reparou que toda vez que se lê passagens bíblicas que estão ligadas ao morrer, ao ressuscitar, que toda vez que estão ligadas ao morrer e ressuscitar humanos, e ao mesmo tempo ao morrer e ressuscitar do próprio Jesus, a sequência é festa. Pensem na hora em que se fala, por exemplo, da morte espiritual do filho pródigo, que quando ele volta, o relato, a fala do pai é tão bonita, é tão impressionante, que para aplacar a indignação do intolerante filho mais velho, que não queria aceitar o arrependido de volta, o pai diz: olha, esse meu filho, esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Então agora é hora do anel na mão, é hora da sandália no pé, é hora do belo boi cevado, é hora de festa. E a Bíblia diz: e começaram a regozijar-se.
Quando Cristo ressurge, e ainda isso era mistério, ainda isso era segredo, o que havia nos discípulos a caminho de Emaús, o que havia nos discípulos que ficaram lá em Jerusalém, com as portas fechadas, com medo dos judeus? O que havia era tristeza, o que havia era angústia, o que havia era uma decepção, gente cabisbaixa, gente sem nenhuma luz daquilo que foi provocado pela ressurreição de Cristo. E quando ele aparece vivo, a palavra que ele usa é shalom. E aí? Agora é hora de celebrar, agora é hora de festejar. E aí ele diz para todo mundo: aguardem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a igreja primitiva é a celebração do pós-ressurreição. A igreja primitiva é a celebração festiva daquilo que garante que a nossa fé não é vã. Pois se não cremos que Cristo ressuscitou, nossa fé é vã. E às vezes a gente tem um quê de celebrar a sexta-feira com um ar assim. Aí quando chega no domingo, a gente dá só uma levantadinha. Oh, tá bonito o dia hoje, hein? Aí a gente fala: poxa, esse sol aí alegra alguns, entristece a outros, porque tem gente que sofre com o calor, mas quando ele vai dar uma maneirada, já dá uma revigorada. Mas Jesus é sol de alma. E Ele quer que eu, crendo na ressurreição dEle, a minha vida seja um festejo, uma celebração. A igreja primitiva sofreu demais, mas não deixou de festejar a vida, não deixou de celebrar Cristo. E o livro de Atos é essa melodia maravilhosa, que vai ser o tema da nossa aula daqui a pouco. E eu queria que você pensasse o seguinte: aqueles irmãos, conforme o relato de Lucas em Atos, eles tiveram praticamente 30 anos, do ano 33 ao 64, antes da destruição do ano 70, eles tiveram 30 anos para mudar o mundo. O relato de Lucas em Atos 17 é tão enigmático e grandioso, que ele fala: estes que transtornaram o mundo e viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também a nós. Então significa que as pessoas que acreditavam na ressurreição de Jesus e receberam o Espírito Santo em decorrência disso, porque Cristo, quando foi para o céu, ele disse: vocês não vão ficar órfãos, eu mandarei o Espírito Santo que esteja para sempre com vocês. E qual vai ser o papel dele? Dar a vocês o poder, para que vocês possam sair ao mundo, celebrar a minha vitória e proclamar as maravilhas desse tempo glorioso até que eu volte. E é impressionante, meus irmãos, que o livro de Atos mostra uma turma que, apesar de todos os pesares que cercavam aquele primeiro século, eles mudaram o mundo em 30 anos. Vejam bem, havia pregação, missões, conversões aos milhares, havia compaixão e graça com os necessitados, havia muita perseguição, havia realmente um estilo de vida marcado por unidade, por amor, por perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, em cada alma havia temor, havia simpatia da comunidade em favor, em relação àqueles irmãos. Era tudo novidade para aquela turma, tanto para os romanos e para os gentios, e havia muita novidade para os outrora cabisbaixos seguidores de Jesus, e agora os que andavam de cabeça erguida, como se fosse a vida um viver num sol de meio-dia, com toda alegria, com toda festa, porque Cristo não estava morto, Cristo estava vivo, reinando no céu e operando na terra através do seu Espírito, que enchia a todos os seus seguidores da sua plenitude. Onde é que tudo isso foi parar?
de que vale liturgicamente a gente lembrar da ressurreição num domingo de Páscoa, sendo que isso não passa para muitos de uma liturgia com hinos adequados, com textos pregados dentro daquele processual, que parece mais um ofício fúnebre em alguns momentos, do que algo que representa: ei, ele está vivo, ei, o Espírito Santo desceu, ei, o Espírito Santo habita em você, cadê a força? Cadê o júbilo? Outra coisa impressionante que a igreja primitiva abraçou, eles diziam: Ele nos deu o seu reino, Ele nos deu o seu reino. Somos um povo santo, uma nação eleita, sacerdócio santo, um povo que agora tem o reino. Ele se agradou em dar para nós o seu reino. Por isso, meus irmãos, hoje, a partir daquele período inicial de 30 anos, já se passaram 2000 anos. Quantos nós somos no mundo? E eu não quero me preocupar com a questão denominacional. Esteticamente, ou historicamente, ou em termos de IBGE mundial, ou de pesquisa de Google, ou da Missão Portas Abertas, ou da Visão Mundial, nós somos 1/3 da população do mundo. Se todos são cheios do Espírito, isso não é meu assunto, nem meu direito discutir e questionar, mas somente em termos estatísticos, de 12, passamos para 120, depois no primeiro batismo 3.000, 5.000, e depois começamos a perceber no livro de Atos um espalhar até os confins da terra, de então chegaram até os nossos dias, uma testemunha passando para outra, e tudo isso como força do poder do Espírito, agindo em cada novo crente, para que ele se transformasse na fiel e impactante testemunha do seu próximo, do seu vizinho, do seu parente e tudo mais. E assim vai acontecer até o final. O cristianismo, por causa do impacto e do poder do Espírito Santo, pós-ressurreição de Jesus, o cristianismo abençoou o mundo. Escolas, universidades, hospitais, pesquisas, toda vez que um cristão se doa na sua profissão, no seu métier, na sua área de ação, e ele leva consigo Cristo, ele não se isola de Cristo de segunda a sábado para procurá-lo no domingo de manhã. Ele vai com Cristo, e o Espírito Santo vai dando a ele toda a capacitação pessoal, espiritual, emocional, para ele ser o que deve ser em qualquer área de atuação. E assim, o cristianismo abençoou o mundo, lutou pelos direitos, lutou pela manutenção da ordem, da justiça, e toda vez que isso é abalado, um cristão tem que se erguer, tem que falar, tem que demonstrar, tem que sofrer, tem que pagar o preço, porque aqueles irmãos da igreja primitiva fizeram exatamente isso. E eu quero que os irmãos entendam uma pergunta que eu coloquei aqui, até dei um destaque: o que as atitudes e o estilo de vida da igreja primitiva pode servir de apoio, de estímulo para nós hoje aqui, como igreja de São Caetano? Vou repetir a pergunta: o que o estilo de vida da igreja primitiva, as ações da igreja primitiva, a crença da igreja primitiva, a postura da igreja primitiva, no poder do Espírito Santo, o que tudo isto junto serve de estímulo para a igreja presbiteriana de São Caetano do Sul, nesse atual momento, nesta hora? Olha, a gente pode pensar assim, antes de entrar na abordagem de Atos 1, de 6 a 14. Tudo isso à guisa de introdução de um livro bendito que vai nos ajudar durante bons domingos, até que Deus permita que a gente chegue lá no último capítulo. Mas, pensando em termos de vantagem, será que aqueles irmãos tinham vantagens sobre nós? O Dr. Michael Green, que eu já participei em alguns congressos com ele aqui no Brasil, ele escreveu uma obra chamada Os Caminhos da Evangelização. E ele destaca 3 vantagens da igreja primitiva. A primeira, a paz romana. Ele fala, aquilo era vantajoso para eles. Até
Augusto César entrar e começar a dominar o Império Romano como grande capitão, como grande comandante, como grande líder, o Império Romano era uma turbulência só, era sempre um brigando com o outro, e até o ano 30 antes de Cristo não era fácil. Eles não tinham se estabelecido com toda a hegemonia mundial. Vem César e consegue trazer a famosa Pax Romana, trazendo um equilíbrio político, um equilíbrio social, um equilíbrio cultural, um equilíbrio assim de vias públicas, a Via Ápia e tantas outras grandes avenidas que faziam tudo convergir para Roma e facilitar comércio, domínio, expansão e tudo mais que era bom para o governo de Roma ser mundial e tão duradouro como foi. A paz romana, então, facilitou a entrada do cristianismo e facilitou o caminho de todos os primeiros e pioneiros pregadores do Evangelho. Outra coisa que ajudou muito na visão de Michael Green foi a cultura grega. A cultura grega trazendo sua língua, trazendo sua filosofia, trazendo até a religiosidade deles, para o bem ou para o mal, tudo aquilo foi berço para a chegada do Evangelho, de tal maneira que Paulo disse, olha, lá em Gálatas 4, quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então a paz romana, a cultura grega, a língua grega e também a fé judaica, a religião monoteísta judaica, tudo isso trouxe a plenitude do tempo para que Cristo viesse. E isso facilitou o início da igreja primitiva no poder do Espírito Santo. Mas eles não tinham só coisas a favor, eles tinham também coisas contra. Duas grandes barreiras eles tinham também. A primeira era em relação aos judeus. Os judeus achavam que era um escândalo o cristianismo. Para eles, ouvir aquela conversa de um Messias, filho de uma mulher que teve um filho fora do casamento, era complicado. Acreditar que o Messias, que deveria entrar na cidade montado num cavalo, com sua espada reluzente, para acabar com Roma, mas ele entra num jumentinho, é saudado e depois morto e crucificado no madeiro, coisa que no Velho Testamento era para os proscritos, para todos aqueles que eram considerados malditos. Qualquer pessoa que fosse crucificada era um maldito. Como acreditar que o maldito é bendito? Então, o escândalo impedia o judeu de crer e achar que Jesus era o Messias. Outra coisa que era complicada é que para os judeus, o Evangelho era um escândalo. Para os gentios, o Evangelho era uma loucura. Como que a mente sábia, filosófica de um gentio, de um grego, iria acreditar numa igreja, numa pregação que falava, olha, comei e bebei a carne e o sangue. Aquilo era canibalismo, era um troço de doido, eles não entendiam essa mensagem. E todo aquele mundo de pessoas iletradas, incultas, consideradas ignorantes, transformavam o cristianismo numa coisa assim difícil, não era só escândalo, era também loucura. E Paulo diz isso em 1 Coríntios. Então, irmãos, olhando para todo esse cenário que nos antecedeu, para todo esse cenário que pavimentou a igreja primitiva, com todo esse cenário que nos abre espaço para entender esse tempo em que Jesus ainda está aqui na terra, e de Atos 1, de 6 a 14, é uma despedida dele e a implantação da igreja no poder do Espírito. Eu quero dizer nesse pequeno e maravilhoso trecho, que o que temos de presente por causa da ressurreição e da chegada do Espírito, o que temos de presente não é só a igreja, é muito mais que a igreja, é o reino. Nós temos um reino, nós somos súditos de um reino que não vai ter fim. Nós somos súditos de um reino poderoso, nós somos súditos do reino do céu. E quando o Batista começa a pregar, e Cristo vem na esteira dele, ele fala, o reino de Deus chegou, arrependei-vos. O reino de Deus está em vós, arrependei-vos. E é isso que eu quero que vocês entendam. Celebrar a ressurreição
é dizer: eu abraço o reino que me abraçou na ressurreição, o reino que me confirmou na regeneração e na chegada do Espírito que me batizou e que me fez pertencer. Eu não sou apenas e tão somente, e com muita alegria, membro da igreja presbiteriana onde eu cresci e nasci e fui levado ao ministério. Eu sou filho de Deus e pertenço ao reino. E esse fato me leva a seguir em frente, mesmo depois de tantos anos, e ainda não só porque tenho um sangue italiano que não consigo falar sem mexer com a mão, é porque eu tenho um coração regenerado, é porque eu tenho alguma coisa que me inquieta e que me faz pensar: será que é só isso? Não tem nada depois? E o que se espera daqueles que receberam o Espírito Santo? O mesmo que Deus deu para o povo da igreja primitiva, deu para você e deu para mim, o reino. E eu quero que você pense comigo: aqueles irmãos realmente mudaram o mundo em 30 anos. Eles mudaram o mundo porque eles tinham uma mensagem: Cristo. Eles mudaram o mundo porque eles tinham um método, eles eram testemunhas. Eles mudaram o mundo porque eles tinham uma mentalidade. O mundo todo, eles pensavam fora da caixa. Não era uma coisa deles para eles mesmos. Eles mudaram o mundo porque eles tinham uma musculatura, poder do Espírito. Sabe, irmãos, era isso que fazia com que aquela igreja pudesse, abraçando o reino, mudar o mundo. Então eu quero pensar com vocês no próprio texto, Atos 1, de 6 a 14. O reino do céu é teu, é meu, é nosso. E a primeira lição que eu vejo aqui é: o reino do céu é reino espiritual, não nacional. Verso 6. Na linguagem teológica é já e ainda não. Está em nós, mas ainda não em sua total plenitude, mas já está em nós. O reino do céu é espiritual, não nacional. Olha o verso 6. Os que estavam reunidos perguntaram para Jesus: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Vocês se lembram, irmãos, que em tempos de política nacional, tem uma conversa que rola e muitos crentes embarcam: o Brasil é do Senhor Jesus. O reino terrível, e botar Jesus como dono desse reino. Brasileiros são do Senhor Jesus, amém. Fazem parte dessa pátria abençoada, amém. Mas daí a dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, haja STF para Jesus purificar, perdoar, salvar. Então, irmãos, o reino é espiritual, não nacional. Olha o verso 6, a expectativa da judeusada qual que era? Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam preocupados com o céu, com o reino espiritual? Não, eles queriam acabar com Roma de imediato. E Jesus queria salvar romanos, gentios, todos os povos. Por isso, o reino dos céus que recebemos, ele é espiritual, não é nacional. Onde tem crente hoje? Tem crente no reino da África, no reino da América do Norte, no reino do Mao Tse Tung, que já morreu, e eu não acho que ele está lá no reino. Bom, eu não sou juiz, mas no reino, até na Coreia do Norte tem gente que é do Senhor Jesus. Não tem, é como diz uma velha canção que a gente cantava na igreja: de todos os povos, tribos e raças, muitos virão te louvar. O reino do céu que nós recebemos e do qual fazemos parte é reino espiritual e não nacional. Isso é maravilhoso pensar. Não é uma utopia política, nem um pietismo sonhador, como muitos pensam: só o céu importa. Não, irmãos, o céu é nosso já. O que importa é vivermos aqui como cidadãos de lá, porque temos um reino espiritual
que deve dominar nossa postura, nossa fala, nossa ética e nosso vigor. A igreja não é uma carroça de roda quadrada. Ela é um barco à vela, guiado pela força do Espírito Santo. É reino espiritual, não nacional. O reino do céu é reino que emana do soberano, não dos súditos. O reino do céu é reino que emana do soberano, não dos súditos. Verso 7 diz: o Senhor Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O reino que você vai trazer, Jesus, é o mesmo glorioso de Davi lá de trás? Não. O reino emana do soberano Deus e não dos súditos. Os irmãos sabem muito bem que quando o povo de Israel sonhava com um rei, Deus queria quem? Um homem segundo o seu coração. Mas ele ainda era muito menino. Dá-nos um rei, a gente quer fazer parte dessa galera toda que cerca o nosso povo, nossa terra. Um tem rei aqui, outro tem rei lá, e nós só temos juiz. Coitadinho do Samuel, né? Poxa, eu me dediquei, eu estou aqui, ó, fiz tudo por vocês, e agora vocês querem um rei. Mas aí não era Samuel, o problema era Deus. O próprio Deus estava sendo deixado de lado, eles queriam a figura de um rei lá em cima, soberano. E Deus está deixando claro, o reino emana do soberano, e não da carência e da necessidade do próprio súdito. O texto diz que não compete àqueles irmãos e a mim e a nós exigir que Deus implante aquilo que para mim vai ser grandioso, pertencer a um reino aqui e agora, nacionalmente falando. Mas eu tenho certeza de que no reino do céu o súdito não apita nada. Nem o que pensa que é o mais poderoso dos súditos. Porque em termos de igreja, irmãos, o que tem de dono, tem muito dono de igreja. Isso é coisa antiga da minha cabeça, né? É o PFI. Eu me lembro desse partido antigo. PFI, Partido dos Fundadores de Igreja. Esse partido é poderoso, anda por aí. Mas tem um monte, uma lista imensa. O reino dos céus é espiritual, não nacional. Ele é um reino que emana do soberano e não do súdito. Ele também, no verso 8, na primeira parte, ele é reino de poder, não de estratégia. Reino de poder, não de estratégia. Olha o comecinho do verso 8. Mas aí muda toda a mentalidade que eles ainda tinham no verso 7. O reino não emana de vocês, e sim do soberano, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O reino dos céus é reino de poder e não de estratégia. Você pode usar estratégia, inventar estratégia, até pensar que a tua é melhor do que a de qualquer outro ser humano que já existiu. Tem melhor estratégia do que uma pessoa cheia do Espírito Santo testemunhando de Jesus? Tem melhor folheto do que uma pessoa cheia do Espírito Santo testemunhando de Jesus? É aí que entra um projeto que não acabou, só foi dado o start, um por um, Deus por todos. Ou seja, nós vamos insistir nisso, treinar, preparar, e vai chegar o momento de falar, vão. Aliás, ele já foi falado lá atrás, vocês são minhas testemunhas, vão. Preguem, falem, testemunhem, discipulem de todas as tribos, povos e raças. Falem, façam discípulos de todas as nações. Não tem mais ordem a ser dada, e sim a ser obedecida. O reino do céu é reino de poder e não de estratégia. Por isso que Jesus colocou esse mas, essa conjunção adversativa que muda todo o conceito errado de trás e coloca algo totalmente novo e dinâmico para frente. Vocês receberão poder. Não é só um batismo feito por um pastor, não é só a membresia adotada e aceita, importante, feita por um conselho dentro do livro de ata, na chamada da escola dominical. Não, é poder. Esta é a garantia que o reino dos céus nos dá.
vocês receberão poder. Não confie nas estratégias. Um crente poderoso, cheio do Espírito, quando ele abre a boca em testemunho, quando ele compartilha sua fé com um outro, isso não volta vazio. Não volta, não volta e nunca voltará. Quarta lição que eu vejo ainda no verso 8, o reino do céu é reino de difusão, não de implantação. O verso 8, parte B, olha que interessante. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, não importa. Sereis minhas testemunhas. Então o reino do céu é reino de difusão, não implantação. Qual é a diferença? Difusão é como o abrir de uma boca e o som. Vocês sabem que o som tem um poder imenso de propagação. Isso é difusão. Por isso que algumas rádios eram chamadas de difusora. Por quê? Porque elas vão espalhando mensagem, ecoando som. Então o que você ouve aqui vai difundir, vai divulgar. Porque o reino do céu é reino de difusão, não de implantação. A igreja presbiteriana quer ter uma congregação no Heliópolis. Alguém sabe o que significa Heliópolis? Heliópolis. O que é Helio? É sol. Polis, cidade. Olha, o irmão já definiu ali. Cidade do sol. Quem é o sol? O sol da justiça, o sol poderoso é Jesus. E nós somos a polis, polisteos. Ou seja, nós somos o sol, a cidade do Deus Todo-Poderoso. Nós somos do reino de Deus. Precisamos ir lá onde tem realmente muita gente que, apesar de morar em Heliópolis, na cidade do sol, ainda estão nas trevas, ainda estão na escuridão. E quem vai levar a luz? A turma que faz parte do reino do céu, a turma que é membro da igreja do Senhor Jesus e que circunstancialmente são batizados e adotados e recebidos na igreja presbiteriana de São Caetano. Por isso o reino do céu é reino de difusão, não de implantação. Vá divulgar, vá difundir. Seguindo em frente, do verso 9 ao verso 11, o reino do céu é reino de Jesus, não da igreja, não da religião. Olha que interessante, do 9 ao 11, quando ele disse essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, diante de todos eles, e uma nuvem cobriu Jesus. E quando eles estavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que agora foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Tudo é Jesus. Olhar para o céu ali, o anjo pergunta: por que estão olhando para o céu? Ele vai voltar. A Maria e a Madalena foram lá no túmulo. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Procurando a pessoa certa no lugar errado. Olhando para o céu, ele vai voltar, ele está em vocês, o Espírito Santo está em vocês. Então é reino do céu? Sim, mas é reino de Jesus. Não é reino da igreja, não é reino da religião. Ao entrar num templo para adorar ao Senhor, procure quem? Jesus. Quem vai pregar? Quem vai tocar? Coral vai cantar o quê? Você por acaso quer fazer igual o McDonald's? Fazer um tablet lá, com conexão com o seu computador, com o seu celular, e você digita lá e já vai aparecer toda a coletânea do que vai cantar, do que vai pregar, quem vai pregar, que palavras serão usadas durante a pregação. Se você selecionar e falar: está tudo de acordo com o que eu quero, agora eu vou. Não vem não. Fica lá ensimesmado.
Fica lá, adore você mesmo, adore sua face, adore o seu espelho, adore sua consciência, adore o seu pensamento. Nós entramos aqui para adorar o único que merece adoração, e não é o coral, e não é o pregador, e não é a banda, e não é o tecladista, e não é o filho que vai cantar, não é nada. Pode fotografar a Yasmin quando ela vai cantar, que não tem problema nenhum isso. Mas fala, que cultão abençoado. Por quê? Não, porque minha filha cantou. Já pensou a Fátima então, né? O marido dela vai dirigir ali. Voz de trovão. Quem não quer ouvir uma voz dessa? Só a do Carlos Pavarini, porque o resto é tudo pá, pá, pá. Irmãos, o reino do céu é o reino de Jesus. Quando Jesus vai para o céu, a turma, o que será que estava passando pela cabeça deles quando eles olhavam? Era tom de quê? Despedida. Estamos sozinhos de novo. E Jesus falou, não, pode esperar. Espera, vocês serão revestidos de poder. De lá para cá, olha para o céu só pensando, ele vai voltar. Não precisa falar assim, está voltando. Não, ele vai voltar. Esse está voltando é meio complicado. Está voltando, está cavalgando. Está onde? Está lá na estrela Antares. Daqui a pouco ele chega em Júpiter, depois ele entra na Via Láctea. Irmãos, abrir e fechar de olho, não tem essa conversa. É reino de Jesus, não da igreja, não da religião. O reino do céu é reino de comunhão, não de dispersão. Verso 12 e 13, chegando no final da mensagem. Atos 1, verso 12 e 13. O reino do céu é reino de comunhão, não reino de dispersão. O verso 12 e 13 diz, então, depois dessa, eles voltaram para Jerusalém. Do monte chamado Olival, eles voltaram para Jerusalém, que é mais ou menos a caminhada de um sábado, talvez aí 1 quilômetro, um pouquinho a mais. E quando eles entraram e subiram no cenáculo, o mesmo da ceia, estava lá a galera toda, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, olha quem estava lá também, Tomé, agora sim, firme e forte, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, o outro, um já estava morto. E é interessante, eles se reuniram de novo. Isso é bacana, porque quando cada um vai para o seu lado, lembra quando Pedro, morreu, eu vou pescar. Acabou. Pescou o quê? Sem Jesus? Na desilusão? Morreu, acabou. Quanto que ele pescou? Nada. Nada. Foi Jesus chegar e falar, agora é peixe que não acaba mais. Com Jesus a gente pode tudo, sem Ele a gente não pode nada. Por isso, o reino do céu é reino de comunhão. Quanto mais juntos estivermos, quanto mais unidos estivermos, quanto mais cheios do Espírito desenvolvermos cada qual o nosso talento, nós vamos cooperar conjuntamente, um para o bem do outro, um para a força do outro. Se você é bom em alguma coisa e Deus te deu essa capacitação, ofereça à sua igreja, à sua comunidade, ofereça como um servo, como alguém que acrescenta, não como alguém que é uma elite tão capaz, porque igual a você, igual a mim, existem milhares e milhões, muito melhores do que eu e você juntos. Mas quando alguém é simplesmente um servo, o que ele faz, Jesus se agrada tanto, que aquilo pode reverter na salvação de uma alma, e isso não tem preço. Isso não tem preço. Por isso, o reino do céu é um reino de comunhão. Queira estar. A igreja perseverava unânime, todos os dias, lá no templo. Isso é muito bom. E eu faço um desafio. Quando a gente começar a reativar novamente as vigílias de oração, e uma reunião que ainda não aconteceu, mas Deus há de trazê-la de volta, uma oração de manhã, ou de madrugada, sei lá, que hora você pode? Vai ser na hora que você pode. Não é? Pode meia-noite? Pode 1 hora? Você acorda que hora para ir trabalhar? Não sei. Mas quando eu digo não posso,
Dá uma vontade de falar: Deus, põe uma plaquinha aí, hoje eu estou ocupado. Eu vou atender uma turminha lá da África ou lá da Coreia, que estão orando. Eu estou perto de quem me busca em verdade. É isso que ele fala na sua palavra. Eu finalizo no verso 14. O reino do céu é reino de oração, não de especulação. O reino do céu é reino de oração, não especulação. E está lá escrito: todos estes, unânimes em oração, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora os irmãos dele entraram na brincadeira, entraram na festa, porque até então olharam e olhavam para o irmão mais velho com: é doido, é maluco, esse aí não, nem filho do nosso pai ele é. Ô mãe, irmão, vocês acham que essas conversas não rolavam naquela casa? Tiago vai entender isso depois, vai escrever sua carta depois, e vai dizer: a religião pura e sem mácula, só Jesus pode trazer para nós. E ela é o reino do céu, é o reino de oração, não é reino de especulação humana. Eu vejo tudo isso aqui, irmãos, com muito temor, e afirmo uma palavra: sem o Espírito Santo não tem poder. Sem poder não tem testemunho. Sem testemunho a igreja não vai para frente. Então, que presente a ressurreição te deu? Que presente! O reino de Jesus. O Espírito Santo habita em você e lacrou você, selou você como membro do reino, súdito do reino. Isso te dá uma sensação de pertencimento eterno, uma alegria de celebrar, de adorar, de festejar. Então, irmão, se você sabe o que é fazer festa, comece a pensar em cada culto como uma festa, celebração, e não um momento que você entra para sentar num teatro, ver as cortinas abrirem e falar, começa o espetáculo. Aí quando acaba, pós-lúdio, acabou o espetáculo e você vai para casa. Não, é culto, é serviço, é adoração, é celebração. Entre para adorar e saia para servir, porque você recebeu um reino, o Espírito Santo habita em você. O resto é o quê? O resto é resto. Deus seja louvado pela bênção de termos um reino e de termos Cristo vivo, ressurreto e o Espírito Santo dentro do nosso coração para fazermos diferença no meio da escuridão, porque somos filhos de Deus e temos um reino que não tem fim. Em nome de Jesus.